Bom dia a todos e a todas. Sejam bem-vindos à videoconferência da Fras-le sobre os resultados do primeiro trimestre de 2022. Antes de iniciarmos, gostaria de passar alguns avisos. Essa videoconferência está sendo gravada e, após a conclusão, será disponibilizada em nosso site de RI, ri.frasle.com. Contamos com tradução simultânea para o inglês. Para acessá-la, basta clicar no botão Interpretation, representado pelo ícone do globo na parte inferior da tela. Ao final da apresentação, haverá uma sessão de perguntas e respostas, onde as perguntas poderão ser feitas via áudio ou por escrito. Passaremos mais informações antes de iniciar a sessão. Além disso, gostaríamos de esclarecer que as declarações contidas nesta apresentação, relativas às perspectivas de negócio da Fras-le, às projeções e resultados e ao potencial de crescimento da companhia, constituem-se em meras previsões e foram baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Estas expectativas são altamente dependentes de mudança do mercado, do desempenho econômico geral do país e do setor e dos mercados internacionais, podendo assim sofrer alterações. Dito isso, eu passo agora a palavra ao nosso presidente e CEO, Sérgio de Carvalho, que iniciará a apresentação. Por favor, Sérgio. Obrigado, Jéssica. Sejam todos bem-vindos à apresentação de divulgação de resultados da Fras-le para esse primeiro trimestre de 2022. O Emerson de Souza, que é o nosso diretor de RI, diretor de M&A, diretor de unidades de negócio, e eu faremos essa apresentação com o apoio da Jéssica e de todo o nosso time de RI. Por gentileza, próximo. Nós começamos o ano com boas notícias, com bons resultados, e é sempre bom nós iniciarmos, digamos assim, com o pé direito. Quando nós olhamos ali os nossos mercados, nós temos, em geral, uma demanda muito positiva, com destaque especial aqui para as exportações e para o negócio OEM. No mercado interno, um indicador de passagem pelas oficinas, esse é um indicador bastante relevante para a reposição no Brasil, apresentou um crescimento de 2,5% quando comparado ao ano passado. Mais uma vez, significa mais uso, né, de reposição nas oficinas, portanto, algo bastante favorável. As carteiras, de uma maneira geral, estão firmes, positivas, mais fortes em material de fricção, na linha comercial pesada, em discos de freios e também nas linhas de suspensão, de componentes para suspensão. E, por fim, com toda a perda, digamos, de poder aquisitivo da pessoa física, isso leva a uma procura por produtos mais econômicos, e essa tendência que nós já havíamos apresentado na segunda metade do ano passado certamente continua nesse início de 2022. Falando um pouquinho agora dos resultados, nós destacamos aqui que a nossa receita líquida foi 10% acima da receita no primeiro trimestre de 2021 e aproximadamente 3% acima do que o último trimestre, o T4 de 2021. A margem EBITDA foi uma margem boa, recorrente, de 15%, basicamente operacional, não temos aqui nenhum efeito de não recorrentes de natureza de ordem significativa. Tivemos, sim, a valorização do real frente ao dólar. Isso ocorreu principalmente aqui no mês de março, onde o dólar médio chegou a 4,97, e isso tem um impacto direto nas margens advindas das nossas exportações. Como os senhores sabem, nós temos um hedging natural, mas o benefício disso nós só vamos desfrutar nos próximos meses, na medida que os benefícios vindos dessa mudança de dólar, eles estão hoje sendo carregados através de produtos em estoque, e, como eu citei, isso será equalizado nos meses à frente. E todos esses resultados,
estão acontecendo num contexto, num ambiente em que nós já prevíamos algumas adversidades nos nossos planos, mas não prevíamos o Omicron, não prevíamos a guerra na Ucrânia, como exemplo, e apenas para expandir, dar um pouquinho mais de cor no Omicron, como todos sabemos, ele teve um impacto bastante relevante em toda a população, mas no nosso ambiente fabril, dado o nosso critério de proteção, de relevância da saúde de todos os nossos colaboradores, cada pessoa positivada, mais uma vez, nós afastamos todas aquelas pessoas com que o positivado se relacionou e eles se ausentam por 3 a 4 dias até que possam ser testados antes de poder voltar ao trabalho. Ou seja, nós atuamos num ambiente com um alto nível de absenteísmo e ainda assim postamos resultados muito, muito bons. Falando um pouquinho das nossas operações, com ênfase no lado externo das nossas operações, o lockdown na China, com certeza, é uma das nossas maiores preocupações. A nossa própria operação ali na região de Pinghu, nós fomos forçados a parar por 10 dias aqui no mês de março. Ainda estamos de volta operando, mas ainda com dificuldades na obtenção de matéria-primas, na medida que, como todos sabem, o lockdown na China é bastante intenso e ainda preocupante. Mas esse lockdown na China não apenas impacta, digamos, a nossa operação, mas impacta toda a cadeia de abastecimento mundial, perdão. Isso está sendo sentido por muitas empresas no nosso meio de trabalho, e o nosso pessoal de planejamento, o nosso pessoal de suprimentos tem sido muito vigilante em acompanhar, antecipar essa situação para que nós possamos mitigar qualquer impacto nas nossas produções. Nós temos excelentes notícias vindas também da Ásia, da Índia, onde a nossa unidade, a FF, ela foi certificada, homologada na Tata. A Tata é o maior fabricante de caminhões daquele país, com aproximadamente 50% do mercado indiano, e nós já estamos iniciando o fornecimento para a Tata. Então, essa foi uma realização maravilhosa, e ao se fornecer para a Tata, nós abrimos as portas do restante do mercado indiano e já temos aí outros projetos de extrema relevância local para nós desenvolvermos também o fornecimento de materiais de fricção. Aqui no Brasil, nós começamos projetos importantes por parte da nossa Jurid, da nossa Controil, voltados à montadora, e temos um projeto de extrema relevância para as unidades Fras-le, que é essa integração da logística, da distribuição na operação de Extrema, Minas Gerais. Em Extrema, nós temos, só para recapitular, nós temos a nossa Nakata, com a produção de amortecedores, e temos todo um gigantesco centro de distribuição logística Nakata. E nos próximos meses, nós vamos estar transferindo toda a distribuição da Fras-le, da Controil, da Fremax, para esse centro logístico, com exceção da região sul do país, que nós vamos continuar a distribuir a partir das fontes atuais. E esse projeto de distribuição, ele é um projeto importantíssimo e parte fundamental, digamos, da integração das sinergias, né, que nós desenvolvemos ali com a integração da Nakata. Eu passo a palavra agora ao Emerson para continuar a nossa apresentação. Muito obrigado, Sérgio. Bom dia a todos aqui que estão conosco nessa teleconferência de resultados relativa ao primeiro trimestre. Bom, a gente não podia deixar de iniciar aqui mencionando e falando da nossa felicidade de ter concluído o nosso follow-on no dia 7 de abril do mês passado. 7 de abril, no mês passado, né? Nós intitulamos isso como Re-IPO. Foi para nós um momento de bastante alegria, porque concluímos um ciclo e iniciamos um outro, né? A entrada de recursos na Fras-le
possibilita a gente poder dar o track e a continuidade do nosso processo de expansão, o que nos deixa bastante alegres, né? E, obviamente, os recursos que vieram do re-IPO, aproximadamente 630 milhões de reais, vão ser direcionados na expansão, seja por movimentos não orgânicos, seja por expansão de capacidade em algumas unidades, mas também na exploração de algumas coisas, de negócios e de tecnologias que a gente já tem no pipeline aqui, de projetos como Naiwan, como Smart Composites, que são linhas muito promissoras para a Fras-le também no futuro próximo. Eu lembro que a gente emitiu 52 milhões e 500 mil ações, e ao longo da apresentação vou tocar alguns pontos adicionais relativos à oferta também. Um segundo destaque é a Nakata. O Sérgio já mencionou da integração logística, mas a Nakata ganhou, mais uma vez, aqui diversas pontuações na pesquisa mais importante que nós temos de Top of Mind, que chama Marcas na Oficina, que foi realizada com reparadores pelo Instituto Sinal, reforçando toda a qualidade e todo o suporte da marca junto aos aplicadores, né? A Nakata realmente é uma marca que nós temos e que faz muita distinção, muita diferença no mercado de aplicadores, né? Muitas vezes top of mind ou a primeira ou segunda posição, com uma liderança muito robusta aqui em diversas das linhas de produtos que ela oferece, como terminais de direção, sistemas de direção, pivôs, amortecedores, enfim, uma infinidade de produtos. Por favor, próximo slide. A gente vai abordar um pouquinho os aspectos da receita. Sérgio já mencionou, nós crescemos esse ano, nesse primeiro trimestre, 10% em relação ao ano passado. Obviamente, tem impactos aqui relevantes na estrutura do crescimento, né? Uma parte disso é bastante suportada pelos preços, né? Pela inflação que nós tivemos muito forte ao longo de 2021, que ainda permanece e está presente durante esse ano de 2022, mas ainda assim um desempenho fantástico quando a gente olha, inclusive comparando com o track record que nós já tínhamos no fechamento do ano, aproximadamente 3% de crescimento com relação ao quarto trimestre. Foi sim um trimestre desafiador, né? Já mencionado pelo Sérgio, Covid em janeiro, depois a gente teve o conflito da Ucrânia com a Rússia, que ainda traz algumas dificuldades em algumas operações que nós temos, mas em especial a gente consegue, pelo nosso modelo diversificado de receita, pela concentração dos negócios na reposição. Lembro que Fras-le tem praticamente 90% dos negócios na reposição, dá resiliência e tração para a receita, obviamente com a referência em todas as linhas do nosso DRE. Próximo chart, a gente fala um pouco da distribuição dessa receita. Se nós avaliarmos aqui, o nosso crescimento maior ficou no mercado externo. Nós, de fato, temos hoje uma posição relevante em muitos mercados fora do Brasil, e esses mercados continuam bastante demandantes. Em algumas linhas nós temos, inclusive, dificuldade de fornecimento, é o caso de linha pesada para fricção, mas discos de freio, né? Nós hoje temos ocupação de 100% da capacidade disponível, e isso traz para nós uma certa dificuldade em poder abastecer de maneira adequada alguns clientes. Ainda assim, crescemos aí acima de 25% no mercado externo. Vale lembrar também que a nossa configuração hoje de negócios, nesse trimestre em especial, ficou 60% direcionada para a linha leve e 40% para a linha pesada, justamente por conta desse impacto, né, de crescimento das exportações. E 86% nesse trimestre em especial nós vendemos para a reposição, um pouco abaixo dos 90% que eu acabei de mencionar, mas esse mesmo range é uma fotografia desse trimestre, né? A Fras-le sempre foi muito importante na reposição, e cada vez mais a nossa fatia de reposição é relevante dentro do breakdown aqui da onde a gente vende. Outro ponto importante no mercado externo, a proteção geográfica, o fato de vender para muitos países sempre dá um equilíbrio importante para a Fras-le, o que é uma outra fortaleza da empresa, né? Nós não dependemos unicamente da demanda do mercado doméstico, e isso nos torna bem distintos e diferenciados também no suporte às receitas. Podemos ir para o próximo chart. Vou falar um pouquinho de margens aqui. A nossa margem EBITDA, nós fechamos 106 milhões de reais de EBITDA, uma margem de 15%, extremamente saudável, muito positiva, boa para o nosso tipo de negócio.
né? Quando a gente compara com o último trimestre do ano passado, que teve algumas coisas lá distintas, né? Tivemos alguns não recorrentes, mas o primeiro trimestre de 2021 foi muito, muito relevante, muito forte. O dólar também favoreceu lá, um dólar médio de assim, próximo de 5,50, enquanto a gente tem um dólar médio no primeiro trimestre inferior. Mas, sobretudo, nós vimos de uma demanda já forte no fechamento de 2020, com muitas dificuldades de entrega, e a gente começou a resolver isso no começo de 2021. E resolvemos isso também no primeiro ponto, antecipando-se aos aumentos de matéria-prima que vinham. Então, a gente foi muito favorável para nós a dinâmica das margens no primeiro trimestre do ano passado. Esse ano, ainda que nós não tenhamos tido esta... não vou dizer... Não fomos ágeis na questão do aumento de preço, porque nós fomos passando o aumento de preço ao longo de 2021, tentando recompor as margens, deixando as margens equilibradas. Mas nós não tivemos esse efeito de antecipação que fizemos em 2021. Portanto, essa pequena queda, em termos relativos aqui, ela é explicada por isso. Hoje nós temos uma situação onde o custo está muito mais presente em todas as linhas, e o preço já está bastante equacionado, né? Nós não temos mais o espaço de antecipação que tínhamos ou que fizemos no ano passado. Quando nós vamos para o resultado líquido, nós temos uma margem líquida de 4% esse trimestre, contra os 9,4% que nós tivemos em 2021. Basicamente afetada aqui pela dinâmica cambial também. Nossos custos e despesas financeiras tiveram uma marcação relevante aqui. E aí lembro que nós temos operações em várias partes do mundo, em especial as operações que nós temos na Argentina tiveram algum impacto, a marcação de dívida também pelos aumentos dos juros também tiveram um impacto, mas obviamente à medida que o dólar tem estabilidade ou que a gente já perceba alguma recuperação, esses dados também são favoráveis para nós no contexto geral e devem se inverter. Próximo chart. Nós vamos falar um pouquinho aqui do follow-on. Acho que vale reiterar aqui os principais propósitos dessa oferta. Nós queríamos, obviamente, como time de gestão da empresa, trazer recursos para continuar expandindo, para poder continuar fazendo a jornada de crescimento da Fras-le. Mas também tínhamos um objetivo importante, que era de buscar uma liquidez maior para os nossos papéis. E acabamos precificando os papéis da Fras-le numa semana muito difícil. Eu acho que foi o começo, inclusive, de quedas sucessivas aqui em termos de bolsa, não só nos nossos papéis, mas de muitos outros papéis. Mas fomos bem-sucedidos na execução dessa oferta. Trouxemos praticamente 630 milhões de reais adicionais, aumentamos o nosso free float em 8%, aumentamos a cobertura de sell-side, inclusive, que vai começar a distribuir opinião sobre os nossos papéis, e, obviamente, a gente quer fomentar isso para a Fras-le, uma empresa que merece ter essa visão de maneira mais adequada. E a liquidez já reflete um pouco esse momento novo. Nós saímos lá do primeiro trimestre com uma média de 4 milhões de reais para cima de 7 milhões e meio, em alguns dias um volume até maior. É óbvio que essa é uma jornada que a gente ainda permanece e quer avançar e crescer. Vale destacar aqui que nós não conseguimos, nesse momento, realizar a oferta secundária que estava prevista, né? E que, em algum momento que o mercado permita, logo mais, a gente vai continuar em contato com acionistas que possam querer posições relevantes para apoiá-los, inclusive, em estruturar a oferta específica secundária da empresa, né? Mas eu acho, obviamente, isso não tem momento hoje, né? E nenhum dos acionistas que iriam participar tem urgência de fazer venda, nenhum bloco grande vai acontecer, então deixo também isso bastante transparente ao mercado, né? Com exceção de acionistas que já são conhecidos, que tinham viés de venda, os demais que se proporiam a vender não têm essa preocupação em sair rapidamente do papel. O próximo chart, a gente mostra um pouquinho de como ficou as posições, né? Vale lembrar aqui que o grupo de controle, que é formado por Randon e por Dramd, que é a família Randon, ampliou ligeiramente a posição, né?
pouco menos de 3% do stake da companhia, reforçando o compromisso em acreditar no negócio Fras-le e reforçando também o suporte à estratégia da Fras-le, né, durante esse projeto também de follow-on. Essa é uma posição que nós mostramos aqui, basicamente, acho que de maneira geral, a Previ, que é um acionista relevante, saiu de 12% para 10%, e Tarpon também é uma pequena redução. Essa é a fotografia do fechamento pós-follow-on, não reflete a realidade de hoje, né, que pode ser acessada por todos pela Bovespa, enfim, pelos meios aqui, pela B3, desculpa, pelos meios que são conhecidos. Temos agora 270 milhões de ações, arredondando, né? E um 8% adicional de ações que estão no mercado, que podem ser negociadas no dia a dia, o que ajuda a fomentar bastante a nossa liquidez. Nossa expectativa é que a gente possa ter uma liquidez entre 10 e 15 milhões de reais normalizada, né, no momento normal de mercado, conforme nós apresentamos durante também o processo de marketing, né, dessa operação, nas reuniões de private fishing, no deal e deal roadshow. Próximo chart. Muito bem, eu finalizo aqui a apresentação e eu devolvo ao Sérgio aqui que vai falar um pouquinho do nosso outlook aqui durante o ano, nos próximos trimestres. Muito obrigado. Obrigado, Emerson. De uma forma geral, nós vemos a previsão para os trimestres restantes desse ano de uma forma positiva, seguindo o nosso planejamento. Então, é um outlook, de uma maneira geral, positivo. Nós temos boa demanda, nós temos a continuidade aí dos destaques que nós já tivemos nesse trimestre, associados às exportações, associados aos negócios OEM. Como já mencionamos, temos um projeto de extrema importância, que é a consolidação da distribuição na operação Nakata em Extrema, Minas Gerais, realmente importante para melhorar, não apenas no lado financeiro, mas vai trazer mais valor para os nossos clientes, nos posicionando cada vez mais para o nosso crescimento. Além de que a nossa operação de amortecedores já atingiu o seu nível de maturidade agora e já está operando com produtividades bastante significativas. Então, perspectivas muito boas à frente. No lado de atenção, nós comentamos já sobre os lockdowns na China, todas as consequências em termos de abastecimento que isso traz de uma maneira direta e as preocupações ou os impactos indiretos que isso traz para os nossos clientes também, além de um fator um pouco menos relevante da guerra da Ucrânia, mas o lockdown na China, com certeza, é a nossa maior preocupação. E, além disso, nós temos que continuar lidando com a inflação. Nós temos demonstrado aí nos últimos 12, 18 meses a nossa habilidade, né, a nossa resiliência, a habilidade de ir para o mercado e corrigir preços para manter a sanidade do negócio, mas é sempre uma situação delicada e a nossa intenção é de continuar a fazer isso. Mas, como eu citei, de uma maneira geral, estamos bastante positivos que teremos também um ano positivo em 2022. Eu passo agora a palavra à Jéssica, que vai coordenar a nossa sessão de Q&A. Jéssica? Obrigada, Sérgio. Agora daremos início à sessão de perguntas e respostas. Para fazer perguntas via áudio, orientamos clicar no ícone levantar a mão, ou raise hand, para entrar na fila e se conectar ao vivo. Ao ser anunciado, uma solicitação de ativar o seu microfone aparecerá na tela. Se você estiver conectado via telefone, digite *9 para entrar na fila. Para perguntas por escrito, orientamos realizá-la via ícone Q&A, com a sua pergunta. Nós vamos agora à nossa primeira pergunta ao vivo. Ela é do Lucas Marchiori. Lucas, abriremos o seu áudio para realizar a sua pergunta.
Obrigado, Jéssica. Pessoal, vocês me escutam aí? Sim, pode prosseguir. Obrigado. Bom, 2 pontos do meu lado. Acho que o primeiro tópico aí, vocês adiantaram um pouquinho já no release, né? O mercado tem tentado entender um pouco das consequências aí dos lockdowns lá na China. E se vocês pudessem jogar um pouco de luz aí sobre o que eventualmente esse atraso de componente pode significar do ponto de vista de produção para montadoras no mercado doméstico, e se eventualmente até você tem espaço aqui para ganhar share versus alguns produtos importados na reposição, né? Então tentar entender o que é o net aqui dessa dinâmica aí de dificuldade de comércio global, né? E o segundo ponto, Sérgio, Emerson, bem legal a notícia aí do start da operação da nova planta da Nakata. Se vocês pudessem dar um comentário para a gente ali, o que deveria ser os ganhos de eficiência, né? Até para a gente conseguir sentir ali no número consolidado o que poderia ser o ganho de margem aí que vem pela nova fábrica, né? O quanto que isso poderia ajudar a performance operacional como um todo. Pessoal, são esses 2 pontos aí. Obrigado. Obrigado, Lucas. Sérgio, tu queres falar um pouquinho sobre o lockdown na China e impactos aqui? Eu posso depois me voltar à questão da Nakata e complementar? Perfeito, posso sim. Lucas, obrigado pelas perguntas. Em primeiro lugar, é uma questão, no caso Fras-le em particular, isso não é aplicável a outras empresas, outras indústrias, mas no caso Fras-le, nós temos aí a disciplina de trabalharmos bastante com dual sourcing, em alguns casos triple sourcing. Então, nós temos alternativas, de uma maneira geral, de fornecimento. Não quer dizer que a alternativa esteja ali, a fonte alternativa disponível, esperando você conectar para iniciar o fornecimento. Por isso, nós temos que tentar nos antecipar às dificuldades, monitorar bem os estoques, mas nós julgamos que, de uma maneira direta, a produção Fras-le ela está protegida nesse momento e acreditamos que vai continuar dessa forma. Toda situação de guerra, ou situação como lockdown, todas as situações difíceis como essa, nós sempre falamos internamente, Lucas, trazem consigo oportunidades também. Então, nós temos, por exemplo, a nossa operação na exportação de lonas de freio para os Estados Unidos. Nós, por dificuldade de outros fornecedores norte-americanos, nós conseguimos mais negócios e estamos batendo recordes de produção para o nosso parceiro americano, a Meritor americana, em termos de produção de blocos, por essa razão. A própria Fremax, nós já comentamos em eventos anteriores, a Fremax nós poderíamos ter uma outra fábrica totalmente vendida se nós tivéssemos, nesse momento, a capacidade para produzir. Estamos investindo, estamos trabalhando no tema, mas as oportunidades aparecem sim toda vez que você tem situações como essa que nós estamos vivendo. Espero ter respondido a tua pergunta, Lucas. Primeira pergunta, pelo menos. Especial, Sérgio, acho que vale um complemento. O que a gente percebe assim, a dificuldade das montadoras em buscar o sourcing, às vezes global, as dificuldades que estão enfrentando, tem sim trazido para nós um crescimento de cotações e de pedidos de suporte aqui, adicionais àquilo que nós tínhamos. E não, às vezes, só para a linha de montagem, mas também a linha OS, que a gente chama, que é a linha de reposição das montadoras, que eles vendem depois na rede. Isso tem vindo pedidos recorrentes e assim, não é um ou dois, é realmente um volume maior, né? Então, pode sim trazer oportunidades para nós. A gente reitera, assim, a vocação da Fras-le na reposição, mas, obviamente, em algumas linhas, no caso de linha leve, nós temos capacidade de produção, temos produtos que são muito bem apreciados no mercado, com níveis de estándar e qualidade superior aos requisitos, muitas vezes, que são exigidos aqui pelo mercado de reposição. A gente tem
total condição para suportar e atender esses mercados. Aí temos participado de votações que são importantes. Isso não tem unicamente a ver com o lockdown na China, mas também com uma dinâmica nova que deve se imprimir aqui por conta de toda essa dificuldade logística que se percebeu, as dificuldades de ter um sourcing mais global. Então, as montadoras em algum momento estão se voltando a se abastecer de fontes ou equilibrando um pouco com as fontes locais. Indo para a segunda questão, Lucas, eu acho que vale a pena retomar aqui, quando nós optamos por transferir a planta de Diadema para Extrema, para Nakata, planta de amortecedores, nós tínhamos assim uma boa segurança do que poderia se traduzir em termos de eficiência, em termos de ganhos aqui. É uma das sinergias relevantes, a gente chama de sinergia estruturante para a Nakata, né, quando a gente traz essa planta andando no pace regular dela. E nós já tocamos em outros momentos. Essa operação, essa planta num ano normalizado, com a capacidade dela ajustada, ela poderia trazer para a Nakata até 16 milhões de reais de savings, né, de sinergias aqui como grupo. Isso vem de diversos lugares. Vem, primeiro, da otimização da produtividade dessa planta. Nós fazemos, por exemplo, a mesma capacidade hoje de amortecedores, aliás, é superior ao que nós fazemos em Diadema em 1 turno e meio, a gente faz em apenas 1 turno. Nós estamos operando em apenas 1 turno. Nós temos mais 2 turnos para ganhar volume, para poder acessar outros mercados, para atender volumes maiores que a gente suporta hoje. Então, esses podem ser ainda otimizados pela utilização da planta de uma maneira melhor. Mas nós já temos na mão economias muito importantes na área de matéria-prima, na redução do custo, o que em tese pode se configurar em ganhos de margem, como nós queremos, como nós apostamos, mas também nos deixa habilitado a ganhar posição de mercado. Eu lembro que nós somos hoje o segundo, terceiro player. Nós brigamos a posição com o competidor entre a segunda e a terceira posição. Mas nós temos um líder no mercado que tem mais de 50%. A gente tem muito espaço para poder buscar. Nós vamos fazer com cautela, com toda a disciplina que nós sempre fizemos, né, para ganhar relevância. Agora também, juntos, né, podendo somar força aqui, trazendo um monte de vantagem para acesso ao mercado. Então, para nós, sim, motivo de bastante... É muito legal poder anunciar que a planta está no track normal e isso já começa a capturar energias a partir de agora de maneira muito mais eficiente. E um ponto importante, à medida que essas sinergias comecem a se materializar, certamente elas vão ser pautas aqui da nossa teleconferência de resultados, que a gente tem uma hora para isso de poder mostrar aquilo que nós temos falado, né, de maneira a deixar o mercado bastante update sobre isso. Assim como a fábrica, mas também logo mais a gente vai ter os resultados da operação logística também, e a gente vai demonstrar aqui com todo o detalhamento que nós achamos que é importante compartilhar. Espero ter respondido aqui, Lucas. Não, pessoal, obrigado. Ficou bem claro aí. Obrigado, Sérgio, Emerson. Bom dia a todos aí, pessoal. Obrigado. Obrigada, Lucas, pela participação. Vamos agora à nossa segunda pergunta ao vivo. Ela é do Victor Misuzaki. Victor, abriremos seu microfone para que você possa realizar a sua pergunta. Oi, bom dia. Eu tenho duas perguntas. A primeira, se vocês puderem comentar um pouco como é que está a frente do lado comercial para Nagwan, né, os projetos que vocês têm evoluído aí nos últimos meses. E a segunda pergunta, pensando um pouco sobre M&A, se vocês puderem também atualizar um pouco a gente sobre como está o status, as negociações. Obrigado. Vitor, obrigado pelas perguntas aqui. Eu vou começar de trás para frente aqui, que é onde eu conheço mais. Depois eu acho que o Sérgio pode compartilhar uma visão mais atualizada de Nagwan aqui. Primeiro, a gente continua com aquela agenda que nós tivemos a oportunidade de compartilhar durante o processo do re-IPO, do follow-on de Fras-le. Temos uma visão muito clara de onde a gente quer empregar os recursos, né? Sabemos que temos muitas ideias aqui, a gente vai ter que ser muito diligente em escolher aquelas que sejam mais eficientes do ponto de vista de sinergia e de melhor retorno para a Fras-le. Mas nossa cabeça continua assim, tentar não desprezar o Brasil, porque temos algumas coisas muito boas aqui, temos algumas histórias que são legais,
que são boas em termos de eficiência, de sinergia, de nível de operação, que a gente pode combinar com os nossos e aí ter bastante eficiência nisso. Mas nós queremos ainda manter aquela premissa inicial de buscar um resgate da nossa posição internacional, né, que mudou um pouquinho o perfil depois da aquisição da Nakata. Então, a gente tem olhado com muito mais ênfase projetos fora do Brasil, em especial na América do Norte e América Central. Notadamente, a gente gosta muito, tem uma preferência, mas sabe que o mercado mexicano é um mercado muito parecido com o nosso, em termos de forma de funcionamento, tamanho da frota, perfil da frota. Né? Nós temos produtos que se encaixam bem lá, já temos participação, nossas marcas são conhecidas, então a gente tem se focado em avaliar oportunidades lá. E na Europa, em especial, a gente também tem algumas possibilidades de crescimento e a gente tem mantido conversas próximas. Sou muito franco em dizer que a gente não tem nenhuma conversa avançada, até porque se tivéssemos, teríamos que relatar isso ao mercado, mas a gente continua no pipeline de manter essa conversa e entendo que no curto prazo nós não vamos ter nada para declinar aqui, faz parte do nosso processo essa diligência maior, mais robusta, para que a gente possa fazer as boas escolhas como fizemos nesse último ciclo. Então, hoje a gente está nessa não mudou muito, né, das últimas conversas da divulgação do ano, ou mesmo do processo que nós tivemos durante o follow-on. Continuamos na mesma página, embora já tenhamos avançado aqui em alguns estudos nessas direções. Aí. Sérgio, tu queres responder sobre Naiwan, a frente comercial, se temos projetos novos? Perfeito, Vitor, obrigado pelo suporte, pela pergunta também. Vitor, nós continuamos seguindo o nosso planejamento, bastante otimistas com relação a Naiwan e o seu futuro. Nós já temos hoje 11 frentes de trabalho em termos de pesquisa. Nós reforçamos já bastante a nossa equipe de pesquisadores para que nós pudéssemos tocar projetos em áreas, né, possíveis aplicações de forma concomitante. Então, estamos muito felizes, estamos finalizando agora um projeto na área de metais ferrosos. Então, não quer dizer que em todas as aplicações nós já tenhamos concluído as análises, a forma de fazer a inserção da nanopartícula no produto final. Tem muito trabalho, digamos, interno, de pesquisa ainda sendo concluído. Mas as receitas estão acontecendo, estamos ainda em fase de ramp-up e abrindo novas frentes de trabalho, ou seja, a nossa visão no futuro, a cada mês que passa, ela nos surpreende e continua mais positivo. Então, estamos seguindo o nosso plano, não temos braço e cérebro, né, para pegar todas as oportunidades que se apresentam à nossa frente. Obviamente, temos que selecionar aquelas que são mais próximas a nós, mas tem muita coisa boa acontecendo, Vitor, e nós esperamos aí nos próximos meses poder dividir de uma maneira mais concreta, né, o que está acontecendo, além da VEG Tintas, né, que já é uma realidade, é aquilo que nós temos em produção hoje, para poder inserir ali as outras oportunidades. Tem coisas muito, muito boas. Nós, outra vez, cada vez que temos uma reunião interna sobre esse tema, deixamos a reunião para lá de animados e é difícil segurar os pensamentos, para ser muito sincero. Temos que nos controlar um pouquinho ali. Obrigado. Só um ponto. Esse último comentário, né, com relação a esse projeto mais evoluído de ferrosos, e isso a Naiwan sozinha, ou isso já está sendo desenvolvido com um potencial cliente? Não, nós temos assim, Vitor, nós temos usos do produto da Naiwan interno. Então, tem dois caminhos para o mercado. Um caminho é a Naiwan vendendo diretamente para outros clientes,
e um caminho interno, onde a Naiwan, por exemplo, vende para a Fras-le, que vai usar nanopartícula nas suas novas formulações de material de fricção, ou para uma Fremax, que vai usar nanopartícula nos seus discos de freio fundidos, na liga em si, ou fora da Fras-le, mas dentro das empresas Randon, numa Castertech, com novas ligas ferrosas. Então, existem essas duas avenidas. No lado de ferrosos, nós estamos optando por trabalhar conosco mesmo, já que nós temos muitas condições. Entre a Fremax e a Caster, nós temos muitas condições. No caso de aço, nós estamos trabalhando com uma aciaria para o mercado doméstico e estamos trabalhando com uma grande aciaria mundial especializada em aços especiais. No caso de tinturas, nós nos associamos ali, como você sabe, com a VEG. Então, para cada um das 11 possibilidades ali que nós estamos explorando no momento, existe um parceiro / caminho ou canal para o mercado. Obrigado, Victor. Obrigada, Victor. Vamos à nossa próxima pergunta. Ela é do Lucas Barbosa. Lucas, abriremos o seu áudio para que você possa realizar a sua pergunta. Obrigado, Jéssica. Vocês conseguem me ouvir? E pode prosseguir. Perfeito. Bom dia, Sérgio e Emerson. Obrigado pela oportunidade. Tenho duas perguntas. A primeira é um follow-up sobre a discussão de M&As. Seria o seguinte, com o mercado de ações arrefecido, né, valuations mais baixos, dá para imaginar que possíveis aquisições futuras deveriam acontecer a múltiplos mais baixos do que se imaginava um ano atrás, etc.? Depois eu faço a segunda pergunta. Obrigado. Lucas, obrigado pela pergunta. Nós temos os nossos targets hoje mais quentes, vamos falar assim, eles estão fora do Brasil. Então, a dinâmica de múltiplos, por exemplo, na Europa, ela é bem distinta no setor quando a gente compara com o Brasil. Primeiro, é um mercado mais maduro, então os prêmios, vamos falar assim, eles são um pouco superiores. Claro que a natureza de cada negócio vai restringir, vai definir a posição de múltiplos a serem pagos. Nós não temos, assim, muita clareza. A gente vai seguir com alguns ativos de produção, ou se serão ativos mais como na Nakata, que tem uma exposição de marca, desenvolvimento de portfólio, serviço a cliente e presença de mercado relevantes, né? Mas que não unicamente tem produção ou que não fornecem 100%. Então, varia muito. E eu sempre falo, a aquisição é um processo distinto, porque às vezes a gente trabalha bastante ou vai para uma due diligence confiante de que vai fazer o negócio e às vezes a gente não chega na equação de preço ou a empresa tem algum problema que a gente não pode avançar, ou às vezes as contingências são superiores àquilo que o vendedor quer assumir. Enfim, existem tantas variáveis, né, que a gente fica um pouco sem responder. Agora, com certeza, o momento de mercado hoje, ele torna, ou ele acende para nós uma luz de alerta, né, para a gente poder avaliar dentro do prisma daquilo que a gente enxerga como possibilidade. Eu vou citar um exemplo, é só um exemplo, mas nós nunca avaliamos uma operação na Rússia ou na Ucrânia, tá? Mas se nós estivéssemos avaliando alguma coisa lá, certamente esse não seria o tempo de poder fazer, porque tem um conflito que não permitiria a gente poder avançar. Então, essas circunstâncias como um todo, elas sempre estão presentes, né? E aí, claro, se a gente tivesse um negócio agora para fazer daqui 2 semanas, que não é o caso, talvez a gente pudesse ter uma vantagem por conta do tamanho de mercado. Mas à medida que esse negócio se amadureça, que a gente possa efetivamente fazer, a gente vai saber lá no momento correto, né? Se o mercado mudou, se as perspectivas de mundo mudaram, ou se o negócio que a gente está comprando ele é extremamente rentável e não existe espaço para negociar preço, né? É óbvio que a gente sempre quer comprar a melhor condição, a empresa que dá a melhor sinergia, aquela que é mais importante, aquela que vai fazer a gente somar mais pelo menor preço, né? Mas é todo um conjunto de
elementos aqui que vão dar para nós a melhor possibilidade. Nem sempre o melhor preço é o mais barato. A gente entendeu, inclusive, nas aquisições recentes que nós fizemos lá com a Nakata, com o próprio Fremax, o quanto valor tinha a gente ser, não agressivo, mas justo, ou olharmos sempre os múltiplos pós-sinergias e pós-aquisição. Nós pagamos muito barato por essas empresas no sentido de ter adicionado muito valor. Se a gente fosse olhar a fotografia do dia da aquisição, talvez alguém dissesse, poxa, a empresa é cara. Mas, no caso de Fremax, a gente adicionou rapidamente mais de 2 EBITDAs no ano 1. Na Nakata, isso está acontecendo da mesma forma, só que de uma maneira muito mais rápida e ainda maior em termos de relevância. Então, se a gente olha, a Nakata, nós pagamos um múltiplo de EBITDA na ordem de 70 milhões de reais. Fez 105 milhões de reais em um ano do ano passado. A Fremax, nós pagamos 25,7 múltiplo de EBITDA. Um ano depois era 40 milhões de reais. Consistente. Então, varia muito disso, né? Mas, direto à tua questão, hoje não vejo que a gente tenha um desconto por conta disso, até por natureza da onde a gente está olhando os negócios, tá? Aqui no Brasil, em especial, nós não temos nenhum projeto grande ou nada que pudesse beneficiar essa dinâmica de mercado um pouco mais apertada. Super claro, Emerson. Muito obrigado pela resposta. Se me permitir uma segunda, basicamente discutindo um pouco mais de tendência futura, né? Primeiro, a gente tem 2 tendências aqui que eu acho que pode afetar vocês, talvez até de forma positiva, mas seria legal ouvir de vocês o que vocês imaginam que seria o impacto, que é, 1, aumento da penetração de aluguel, tanto na frota de caminhões quanto na frota de veículos leves, e 2, consolidação do setor de logística, né? Hoje em dia você tem os top 10 players de logística terceirizada com menos de 10% de market share no Brasil, e se você olhar a Europa e Estados Unidos, eles têm mais de 30%. Então, talvez esse movimento de consolidação do setor acabe mudando um pouco o perfil do Brasil, né? E o aumento de penetração de aluguel também, mas queria ouvir um pouquinho de vocês, o que pode ter de oportunidade, talvez desintermediar a cadeia, vender diretamente para esses players, mas se vocês puderem comentar um pouquinho do que vocês imaginam como que pode afetar vocês, ajudaria bastante. Obrigado. Sérgio, eu posso iniciar aqui, a gente vai dividindo. Bom, muito obrigado, excelente pergunta, Lucas. Acho que tem sim, nós temos sempre tentado entender os movimentos que podem acontecer na indústria para se antever e dar a guia na direção dos negócios. Eu acho que temos um exemplo bem prático disso dentro da Fras-le, que é a linha de Smart Composites. Nós iniciamos ela na perspectiva de ter um uso eficiente dos ativos à medida que pudesse, lá daqui 15, 20, 30 anos, ter uma redução no nível de pastilhas e material de fricção, a gente poderia ter o uso nesses ativos, e hoje nem sequer aconteceu qualquer mudança, né, na frota que pudesse ter alguma redução. A gente já tem Smart Composites aí esse ano faturando 15, 20 milhões, com uma perspectiva muito positiva de negócio. Vai ser um negócio muito mais rápido, muito mais relevante para a Fras-le, antes de qualquer impacto na cadeia de fricção. Mas, em especial, esses 2 pontos que tu trazes aqui, eu vou me focar um pouco mais na questão da consolidação logística. Para nós, quanto mais qualificado nós temos o cliente, mais próximo ele fica da nossa proposta de valor. Nós não vendemos um produto que tem um perfil de ser um produto econômico, um preço baixo. Nós vendemos realmente um produto que faz diferença na aplicação, né? Um frotista grande sabe do quanto que é o custo de ter a propriedade. Então, ele sabe que parar muitas vezes para arrumar o freio fica mais caro do que parar apenas uma vez, né? E pagar um pouco melhor pelo componente. Então, isso para nós é bem relevante. A gente vai poder crescer, avançar em clientes qualificados que entendem a nossa proposta de valor. Um segundo ponto nessa direção, a gente tem hoje, com a pesquisa de materiais, com a combinação dos negócios, nós já temos hoje soluções que são mais eficientes ainda daquelas que nós vendemos, né? E nós podemos sim pensar lá na frente em mudar, inclusive, a forma de acessar e vender isso ao mercado. Nós temos hoje a possibilidade de, respeitando a nossa cadeia,
poder acessar de maneira distinta alguns clientes que são muito específicos ou que têm uma demanda muito distinta, como a gente já faz, por exemplo, para a área ferroviária. Hoje nós vendemos diretamente lá, e a gente pode, inclusive, no futuro, quem sabe, nem vender peça, vender o serviço de frenagem, né? Então, existem tantas possibilidades aqui, e nós temos estudos bem legais nessa direção, que pode, em algum momento, tornar isso viável. Como mencionei, alguns mercados específicos a gente já faz isso de maneira muito detalhada. E a consolidação só traz para nós essa eficiência na percepção do valor do que a gente vende, em detrimento, às vezes, alguém que seja mais fragmentado, que não tenha essa mesma percepção. Então, isso tem um viés muito positivo. Do ponto de vista do aluguel do automóvel em si, ainda é uma coisa bastante recente, deve impactar pouco, né, nesse começo aqui, né, pelo menos nos próximos anos. O que a gente gosta, assim, é que quanto mais frota nós tenhamos, quanto mais possibilidades de ter uso dessa frota, mais demanda a gente vai ter para os nossos produtos. Certamente a gente vai acessar as montadoras para vender na rede deles e fazer parte disso, assim como já fazemos em algumas delas, né? Isso nunca foi para nós um impeditivo de poder continuar vendendo na reposição de maneira efetiva. Eu não entendo que isso seja um movimento tão rápido ou que possa ser tão parecido, por exemplo, como que existe na Europa, onde as montadoras têm um pouco mais de suporte na venda da reposição. No Brasil, a gente tem uma cadeia bem distinta, bem montada, muito estruturada na parte de reposição, com grandes distribuidores, com varejos importantes, com atacarejos, com lojistas, com aplicadores, né? Essa cadeia como um todo, ela permite acessar os componentes, as peças de maneira muito eficiente, né? Lembrando que no Brasil a gente tem assim, uma diversidade de frota, de tipos de veículos, de aplicações dos nossos produtos, né? Que realmente a cadeia como um todo suporta o atendimento, né, pelos estoques intermediários que existem nessa cadeia. Então, Sérgio, não sei se eu gostaria de complementar, acabei falando bastante aqui, mas um pouco da minha visão aqui nesses aspectos. Não, Emerson, você explanou bem. Realmente, nós vemos apenas upside em tudo isso que acontece, e essa consolidação traz consigo mais profissionalização, mais aderência à análise de valor, e nessa hora isso joga a nosso favor. Então, nós estamos bastante positivos, sim, Lucas, com tudo isso. Super claro, Sérgio. Respondeu sim, Emerson e Sérgio. Obrigado pela resposta e bom dia para vocês. Muito obrigado, Lucas, pelas perguntas. A nossa próxima pergunta é do Lucas Lag. Lucas, abriremos o seu áudio para que você possa efetuar essa pergunta. Bom dia, Sérgio, Emerson. É uma pergunta com mais ou menos 2 pontos aqui do meu lado, mas pensando nessa dinâmica de receita, né, que a companhia vem reportando aí nos últimos trimestres e contextualizando com o guidance para 2022, né, para esse curto prazo. Mas a gente está vendo uma dinâmica do mercado doméstico, né, desacelerando, acho que por conta esse aumento de inflação, redução do poder de compra dos consumidores, e um mercado externo acelerando, né? Aí vocês até mencionam ali um fator pontual de problemas de produção na China, até impulsionando ali a dinâmica de exportações, né, que tem ajudado essa performance dos mercados externos. Então, pensar com vocês aqui se essa combinação, né, de desaceleração que a gente está vendo no mercado doméstico e aceleração dos mercados externos já estava implícito no guidance de receita, né, para 2022, e assumindo, né, que parte dessa aceleração que a gente está vendo no mercado externo, parte seja pontual, né, por essa questão de problemas da China, por exemplo, e parte estrutural, né, por quanto tempo vocês acreditam que esse bom momento de receita nos mercados externos vai permanecer, né, pensando tanto em fatores pontuais quanto estruturais que vocês têm de visibilidade de carteira, etc. Então, são esses 2 pontos correlacionados aqui. Obrigado. Eu iniciei aqui, Sérgio, depois passo para ti, principalmente nessa visão mais internacional aqui. Tu esteve recentemente nos Estados Unidos, aí sabe como é que estão as coisas por lá. Muito bem. Lucas, eu acho que
o impacto da fotografia nesse trimestre ele não é tão mandatório assim para o restante do ano. Então, acho que a gente conseguiu ver uma eficiência grande da Fras-le no suporte às exportações, pelo momento que nós estamos vivendo, realmente desde o último trimestre do ano passado, mas um pouco antes, lá em agosto, setembro, a gente já tinha visto uma enxurrada de novos pedidos, né? Hoje a gente tem pedido para exportação para alguns clientes que a gente vai entregar em setembro, tem recusado pedidos, tem chegado novos clientes. Então, óbvio que todos esses problemas globais aqui, eles aceleraram talvez um pouco isso, mas também são performance dos mercados onde a gente já atua há muitos anos, né? Com clientes que a gente tem longa tradição. Por outro lado, o mercado doméstico vinha de uma onda, né? Eu citei durante a apresentação, a gente, quando compara o primeiro trimestre do ano passado com esse primeiro trimestre desse ano, é muito injusto, porque nós começamos a fazer um suporte de entrega lá, fomos eficientes em repassar os custos antes de chegar na nossa casa, né? A gente sabia que ia aumentar o aço no mês que vem, já tinha aumentado esse mês, a gente foi eficiente nisso, e aí as margens foram excepcionais. E agora não, agora a gente já tem os custos em casa, o preço já está adequado, quer dizer, não tem tanto espaço. O problema é que, assim, o ano passado todo a indústria ficou sofrendo com falta de abastecimento. E ao longo do ano, a gente foi melhorando a capacidade de entrega, a gente foi realizando alguns investimentos, foi maturando esses investimentos e entregando. Vou pegar um exemplo de uma empresa que eu sou responsável, a Controil. A Controil passou o ano inteiro devendo peças. Aí, em setembro, nós acabamos de instalar lá umas linhas de montagem novas e nós entregamos peças em dezembro, foi o melhor mês de faturamento da história da empresa. Entregamos, como a gente fala aqui, entregamos a rodo, né? Um monte de peças. Então, o que aconteceu? Nós deixamos todos os nossos distribuidores muito estocados. E esse primeiro trimestre, em especial, eles estavam muito estocados, porque o nível de venda ele não continuou subindo naquele mesmo nível, ele estabilizou. O Sérgio mostrou, as oficinas têm pequeno crescimento, mas não era mais aquele absurdo. Se estabilizou no patamar alto, né? Só que todo mundo estava estocado. Então, o que a gente já vê ao longo dos meses, né? Janeiro foi um pouco mais difícil, fevereiro foi melhor, março foi melhor, abril a gente já conhece, foi melhor ainda. Então, a gente vai ter uma estabilização da presença do mercado local na nossa receita, né, que foi afetada pelos estoques que estavam altos nesse primeiro trimestre. E aí, obviamente, esse equilíbrio vai acontecer de maneira mais adequada. Então, aí voltando à pergunta, o guidance contempla uma estabilidade nos dois mercados, um crescimento não tão distintos assim como aconteceu na fotografia do primeiro trimestre. E a gente está bem confiante que o nosso guidance vai ser bem suportado. O que eu acho que tem uma pequena mudança é que quando a gente olha volumes, e a gente reporta isso no trimestre, não é muito justo olhar as linhas de produtos ali, porque a gente cresceu em algumas linhas que são mais nobres, com preços maiores, ticket médio maior, e caiu em algumas que o ticket médio é menor. Eu vou citar um para ser rápido. A gente pode vender um reparo de um produto que custa R$1, pode vender o produto inteiro que custa R$100. Então, a gente tem vendido mais produtos com ticket médio maior, né? E o reparo, às vezes, menor. Tá? Então, isso, na hora de ver o volume, parece que caiu tanto, né? Mas a gente cai levemente o volume e os preços suportam, pela inflação, o crescimento da receita. Isso é um pouco ruim. Então, seria melhor a gente poder crescer volume e crescer preço, né, adequadamente, e esse momento a gente está muito mais na ponta do preço. Mas ainda assim, muito tranquilo o nosso guidance para o ano, e um viés bastante positivo de dar manutenção naquilo que a gente vem fazendo, né? Eficiência em repassar custos, mudando fontes de fornecimento, a gente vem fazendo isso. E eu queria que o Sérgio complementasse um pouquinho com a visão dos mercados externos, né? Como é que ele percebe se essa demanda fica por muito tempo, se é só agora, enfim, para a gente poder complementar aqui. Lucas, obrigado, Emerson. Lucas, obrigado pela pergunta. Indo direto ao ponto, nós estamos muito otimistas que a demanda dos nossos negócios internacionais vai continuar e crescente. E por que nós falamos isso? Tem o fator de oportunismo, sim, né, que tem a ver com dificuldades dos fornecedores atuais, desabastecimento vindo da Ásia. Mas o nosso pessoal tem a experiência, por exemplo, um fornecedor deixou um cliente importante americano na mão,
o nosso pessoal, obviamente, se propôs a ajudar com a condição de que o negócio continue. Não vou ajudar por 3 meses, 6 meses. Eu quero o seu comprometimento que isso vai continuar. Então, mesmo nos casos onde existe um oportunismo, a possibilidade, a qualidade, o relacionamento, a tecnologia que nós trazemos, uma vez que você entra, para você sair é muito mais difícil. Mas também pelo lado orgânico, digamos, das economias em que nós exportamos mais ou participamos mais, as expectativas são boas. O mercado americano, como exemplo, nós não estamos prevendo nos próximos 18 meses, 20 meses, problemas por lá de forma nenhuma. Nossos números são recordes atrás de recordes e a demanda continua crescendo. E o terceiro ponto é que, na medida que nós ganhemos mais nome no mercado internacional, nós estamos sendo mais cortejados, mais considerados para outras aplicações. Então, não tenho liberdade de expandir aqui, mas tem negócios importantes, eu diria principalmente nos Estados Unidos, que vão ser muito relevantes para o futuro da Fras, que nós estamos bastante positivos, que vão ter uma contribuição relevante aí e impactar positivamente o futuro da empresa. Então, quer seja pelo crescimento com novos clientes, quer seja pelas dificuldades dos concorrentes ou oportunidades advindas de abastecimento, quer seja pelo desenvolvimento das economias, dessas geografias onde nós participamos, nós estamos otimistas, sim, que isso tudo vai continuar. Perfeito, Sérgio, Emerson. Obrigado pelas respostas. Bom dia para vocês. Obrigado, Lucas. Obrigado, Lucas. Eu relembro a todos que para efetuar perguntas via áudio, orientamos clicar no ícone levantar a mão, raise hand, para entrar na fila e se conectar ao vivo. Ao ser anunciado, uma solicitação de ativar o seu microfone aparecerá na tela. Para enviar perguntas por escrito, orientamos utilizar o ícone Q&A, no canto inferior de suas telas com a pergunta. Não havendo mais perguntas, agradeço a todos a participação, declaro encerrada a sessão de perguntas e respostas e passo agora a palavra ao Sérgio para fazer o encerramento e as considerações finais. Obrigado, Jéssica. Obrigado a todos pela participação. Encerramos aqui a nossa videoconferência com os resultados do primeiro trimestre. Como de praxe, estamos abertos a questionamentos, esclarecimentos posteriores. Por gentileza, consulte o nosso site, consulte o nosso pessoal de RI e nós forneceremos quaisquer esclarecimentos que os senhores julguem necessários. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima oportunidade.